Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, aqui estamos trazendo a voz do pastor, a reflexão sobre a palavra de Deus, sobre as leituras deste domingo. Primeira leitura do livro do Gênesis, segunda leitura da carta aos Hebreus, em terceiro lugar, o Evangelho segundo São Marcos. Vamos começar então pela primeira leitura. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria. Todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra de Deus, da leitura do livro do Gênesis, é uma palavra sobre a qual Jesus também se manifestou quando foi abordado pelos fariseus que lhe pediam uma opinião sobre o divórcio. Deus, pois, quis que Adão tivesse uma pessoa que o completasse, que tivesse uma pessoa semelhante a ele, mas ao mesmo tempo diferente. E essa foi Eva. Eva era igual a Adão, mas, entretanto, por ser mulher, era diferente. Isso fazia que ambos se complementassem e pudessem realmente viver juntos. O método como Deus tirou, construiu, formou Eva, nós já conhecemos pela leitura do Gênesis. Foi de uma costela, tirou uma costela do lado de Adão e da costela formou Eva. A reação de Adão quando viu Eva foi uma reação positiva. Adão compreendeu que Eva era da mesma raça do que ele, não era um animal, mas era como ele. E dessa maneira eles se juntaram e começaram então a conviver. Adão disse: efetivamente ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Quer dizer, ela é como eu, um ser humano. Foi desta maneira como Deus realmente constituiu Eva para que fosse companheira e acompanhasse Adão em todos os percursos da sua vida. Eva vai estar presente na vida de Adão, o acompanhará e juntos formarão o primeiro casal, do qual, segundo a palavra de Deus, todos nós, os seres humanos, descemos. Adão então entende que Eva significa muito mais que um outro ser humano.
significa uma mulher com a qual ele vai conviver. E para isso deixará o seu pai e a sua mãe, embora Adão não tivesse pai e mãe, não é? Mas diz o ser humano deixará o seu pai e a sua mãe para conviver com a sua mulher. Adão entende muito bem que essa convivência não é para 2 dias, mas é para sempre. É uma convivência enquanto os dois estiverem vida. Dessa maneira, ele entende que deve ser a união entre o homem e a mulher. Passamos então agora, de forma rápida, à leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. É uma leitura que nos faz refletir sobre a condição de Jesus Cristo e o modo como Jesus Cristo vai salvar toda a humanidade, vai levar para Deus toda a humanidade. Ele vai ser o iniciador da salvação. Escutemos, pois, com atenção a leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois, portanto, Jesus, o santificador, quanto aos santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A carta aos Hebreus está referindo-se a Jesus Cristo como o Salvador de toda a humanidade, como aquele que salva toda a humanidade. Com o seu poder, ele liberta todos os seres humanos para Deus. E nesse contexto, pois, a carta aos Hebreus reconhece que Jesus é o santificador, aquele que santifica, e santifica pelo seu sofrimento. O sofrimento de Cristo Jesus, ele é santificador. Santifica toda a humanidade. Por isso, todos os seres humanos somos santificados em Cristo Jesus. E santificar, já entendemos muito bem que significa fazer santos. Então, Jesus nos fez santos. Não por nossos méritos, porque nós, filhos de Adão, pecadores como Adão, continuadores nessa trilha do pecado como Adão, nós não merecíamos ser santos. A carta aos Hebreus nos fala precisamente do dom gratuito de Jesus Cristo. Gratuitamente, ele se entrega ao sofrimento e à dor para libertar-nos do pecado. É um sofrimento gratuito, no sentido de que realmente ninguém lhe pede fazer isso, mas Jesus, por própria vontade, num ato que tem como objetivo final a redenção de Deus, do Pai, num ato livre, ele se entrega por todos nós e nos liberta através do seu sangue, através da sua morte. Morte que trouxe para todos nós a vida. Trouxe a vida, e a vida verdadeira, não só a vida humana vivida de qualquer jeito, mas a vida autêntica. A partir de Cristo Jesus e da sua libertação,
os seres humanos temos a possibilidade de vivermos autenticamente a vida em Cristo Jesus, que é a vida verdadeira. Não é essa vida humana do dia a dia que nós vivimos ou participamos. A verdadeira vida é a vida em Cristo Jesus. É uma vida de santos. É uma vida, o santificador nos torna santos para podermos viver autenticamente a sua vida dirigida ao Pai, na presença do Pai. Esse é o sentido, pois, da carta aos Hebreus, que Paulo, ou quem for o autor, porque hoje já há um certo consenso de que Paulo não foi o autor da carta aos Hebreus, mas quem fosse o autor da carta aos Hebreus, que nós não conhecemos, já, há um certo consenso nesse sentido de que realmente a carta aos Hebreus ela aborda um tema que é fundamental, que é o tema da nossa salvação, da nossa redenção pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Ele é o grande sacerdote de toda a humanidade, porque se ofertou a Deus na cruz, no sacrifício da cruz, em holocausto, como os judeus faziam mais ou menos com os cordeiros que matavam para celebrar a Páscoa. Jesus instaura uma nova Páscoa, na qual ele é o próprio cordeiro. Ele é o cordeiro que é morto, que é sacrificado para a libertação do povo judeu e de toda a humanidade. A carta aos Hebreus nos recorda bem este fato. É Jesus, o santificador, o salvador de toda a humanidade. Passamos agora a ler o texto do Evangelho. O Evangelho é do capítulo 10 de Marcos. Marcos é o autor deste Evangelho. E vamos escutar com atenção aquilo que ele nos diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. E para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: o que Moisés vos ensinou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus
é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho, caros irmãos e irmãs, encontramos, mais uma vez, o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus é um grupo de seguidores do judaísmo, um grupo radical. Por isso estranha a pergunta deles. Eles sabiam muito bem o que Moisés tinha falado sobre o casamento. Estranha um pouco a pergunta deles, né? Que Jesus a devolve para eles, dizendo o que foi que Moisés permitiu ou escreveu para vocês. E aí eles respondem, olha, ele permitiu que o homem preparasse uma certidão de divórcio e a despedisse, entregando a certidão para ela. Então Jesus explica, olha, Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, porque vocês têm um coração muito duro. Mas, no começo, não foi assim. E aí Jesus traz então, ou remete então, aquela passagem de Adão, da primeira leitura, né? No qual, ou na qual se diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Quer dizer, Jesus se posiciona contra esses tipos de separação promovidos pelos fariseus na base daquela certidão de repúdio que eles entregavam às esposas. É interessante que essa mesma certidão não era entregue aos homens, era só para as mulheres. Só para as mulheres. E então Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Esta frase que nós repetimos também na hora do casamento, esta frase realmente é uma frase lapidar, né? Uma frase que realmente diz tudo o que deve ser o sacramento do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. É claro que depois, durante a vida, muitas pessoas, por falta de maturidade ou de outros meios, outras formas de expressão dentro da sua vida, muitas pessoas então procuram a separação. E eu acredito firmemente que a separação, que muitas vezes o matrimônio não dá certo e por isso se separam, eu penso que muitas vezes não dá certo, não é porque o matrimônio esteja errado ou não dê certo. Não. O que não dá certo é que às vezes as pessoas extremamente imaturas, repito, se unem para viver juntos. E aí, como não tem maturidade, e a maturidade implica também a capacidade de doar-se, né? De não só de fazer os nossos gostos, mas também de contribuir para fazer o gosto da outra pessoa. Então, como às vezes as pessoas não têm esta maturidade, elas chegam a se separar. Mas Jesus deixa bem claro, desde o começo não foi assim, não. Não foi assim. Não foi assim. Isso foi permitido não por Deus.
a separação, a certidão de repúdio, isso é uma manobra humana. Porque Deus quer que aquilo que foi unido nunca seja separado. É o projeto de Deus com respeito ao matrimônio, né? Então os fariseus entenderam perfeitamente como Jesus colocava as razões, e entenderam perfeitamente como realmente o matrimônio é um ato livre de união de duas pessoas, mas é um ato livre. Ninguém é obrigado e, portanto, um ato que, tendo a liberdade, tem também a capacidade de perseverar ao longo do tempo, porque ele é um ato livre, um ato da própria vontade. Vontade de Deus é que ninguém se separe. Essa é a vontade de Deus. Mas, às vezes, por mil problemas, por mil dificuldades, por problemas que muitas vezes nós não alcançamos a compreender, as pessoas se separam. Eu sempre digo que, às vezes, para viver uma vida de tortura, uma vida de sofrimento na convivência conjugal, às vezes é preferível a separação. Embora isso não signifique que a pessoa possa formar novo matrimônio, novo casamento. Não, é preferível que a pessoa fique solteira, sozinha, cuidando dos seus filhos ou cuidando dos seus negócios, antes de realmente procurar uma outra pessoa, que aí sim, como Jesus diz, e Jesus foi muito claro com os seus discípulos, tá? Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério. Igualmente a mulher que se divorciar do marido e casar com outra pessoa, comete adultério. Esta palavra é clara. E não tem para onde correr. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não queramos inventar coisas. Não julgamos quem já se separou, quem já se recasou. Eu não julgo, não me atrevo a julgar ninguém. Não me atrevo a julgar ninguém. Não me atrevo a dizer este é melhor que aquele ou aquele é melhor do que este. Não, não cabe a mim isso. Mas a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. É muito clara. Nós percebemos como realmente a palavra de Jesus é firme, é sólida. Jesus não, embora a prática dos judeus fosse outra, dando aquela certidão de repúdio, Jesus é firme. Ele disse, não, desde o começo foi assim. Os judeus é que mudaram as coisas, mas desde o começo foi assim. O homem casa com a mulher e casa para toda a vida, para levar uma vida juntos, para conviver. E o que Deus uniu, o homem não separe. No final do texto, deste texto aqui de Marcos, há uma passagem de Jesus com as crianças. Interessante a convivência de Jesus com as crianças. Jesus tem aquele tino de estar com elas, de abençoar, né? Realmente de se fazer presente no meio delas, né? De abraçar as crianças, de beijar as crianças, de impor-lhes as mãos. É uma atitude de acolhida com respeito aos pequenos. As crianças são pequenas. E Jesus as acolhe, as abençoa, coloca as mãos sobre elas, reza por elas. Eu acho que nós temos que aprender também um pouco disto. Às vezes, em nossa sociedade, não se dá muita importância às crianças, mas é preciso também abençoar nossos filhos, nossas crianças. É preciso também rezar por elas, para que efetivamente a ação de Deus venha sobre elas e a bênção de Deus proteja de todo mal. Sabemos como muitas vezes nossas crianças podem estar sujeitas a muitos males. Pois bem, é preciso pedir a Deus sempre pela proteção dos nossos filhos.
das nossas crianças, pedir que Deus as proteja, as acompanhe, as torne felizes, né? E faça com que essa idade que estão vivendo realmente seja uma idade tranquila, de amadurecimento, de crescimento, porque elas precisam crescer em todos os sentidos. Este é Jesus, o amigo das crianças. Aqui no texto aparece claramente como ele se aproxima das crianças e reclama dos apóstolos que queriam afastar as crianças, queriam que as crianças ficassem longe de Jesus para que não perturbassem. Jesus, ao contrário, reclama e diz, não, não as proibais, que elas venham, que eu gosto delas, que eu gosto delas. Este é Jesus. Nós vamos vendo em Jesus diversos aspectos, não só um homem seguro na hora de responder aos fariseus, mas vemos também um homem carinhoso com as crianças. Tem carinho para as crianças, gosta das crianças e gosta de estar no meio delas. Por isso pede para não afastá-las, para que realmente ele possa estar com as crianças, possa abraçá-las e partilhar com elas o seu amor e o seu carinho. Vamos então agora passar a algumas notícias que nós temos recolhido através dos diversos sites católicos, né? A primeira notícia se refere ao falecimento do cardeal José Ferreira Falcão. Faleceu no dia 23 de outubro. Perdão, faleceu no dia 26. O dia 23 completaria, então, de outubro completaria 96 anos, perdão. Estava internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília, e Dom Falcão teve uma piora em seu quadro de saúde na madrugada do dia 24 de setembro, com complicações respiratórias e renais, sendo necessária uma intubação para dar um conforto maior à sua respiração. Em nota divulgada ontem, dia 26 de setembro, a Arquidiocese de Brasília expressou que sua ausência é sentida por amigos e fiéis pela marca indelével que ele deixou nas numerosas obras pastorais que ensaiou durante os 20 anos que governou a Igreja Particular de Brasília. Desde o início da pandemia da Covid-19 até hoje, 20 cardeais foram infectados em todo o mundo, incluído o cardeal Freire. O primeiro cardeal brasileiro contaminado pela Covid-19 foi Dom Eusébio Oscar Scheide, que faleceu em janeiro deste ano, do ano 2021. Descanse em paz, nosso irmão Dom Falcão, e que a misericórdia de Deus o acolha na pátria eterna no céu. Temos também uma outra notícia, se refere à Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Estas duas instituições convidam a Igreja no Brasil à Jornada da Oração e missão dedicada a Madagascar, no dia 1º de outubro. Madagascar é um país que está passando por muita necessidade, por muita fome. O Estado independente, localizado na ilha de Madagascar, no sul da África, próximo a Moçambique, sofre
a pior seca em 4 décadas. Esta catástrofe devastou comunidades agrícolas isoladas no sul do país, onde as famílias recorrem a insectos para sobreviver. A ONU estima que 30.000 pessoas estejam atualmente sofrendo o nível 5 de insegurança alimentar, que é o nível mais alto, não é? De insegurança alimentar. O impacto da seca atual também está sendo sentido em cidades maiores do sul de Madagascar, com muitas crianças forçadas a pedir esmolas nas ruas para conseguir comida. A jornada de oração e missão faz parte de uma série de jornadas desenvolvidas pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária, CNBB, e ACN, que coloca o valor da oração como agir missionário e propõe que cada cristão católico dedique um tempo do dia para rezar pelo país. Vamos, pois, rezar por Madagascar, que está precisando depois dessa grande seca que está sofrendo o país. E também temos uma outra notícia, desta vez bem mais próxima de nós, não é? O arcebispo de Santarém, que é também bispo referencial da Pastoral do Turismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Irineu Román, assinou mensagem para o Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro. O texto, divulgado pela Pastoral do Turismo, apresenta reflexões a partir da mensagem do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral para a data e oferece propostas práticas para o setor do turismo, cujas empresas e trabalhadores sofrem o grave impacto da pandemia da Covid-19. Dom Irineu destaca também em sua mensagem o tema escolhido pela Organização Mundial do Turismo, que para este ano é Turismo para o Crescimento Inclusivo. A pessoa além das estatísticas. Esse é o tema. O tema é Turismo para o Crescimento Inclusivo, a pessoa além das estatísticas. E a proposta de olhar além das características do turismo e reconhecer que por trás de cada número ali está uma pessoa. Queremos também recordar que no mês de outubro, tradicionalmente na igreja celebramos o mês das missões. O mês das missões, que não só é um mês em que nós oramos pelas missões, por aqueles lugares distantes que nós chamamos de missões, que são lugares onde os missionários realmente exercem a sua missão, muitas vezes com dificuldade, com muitos problemas. Então, nós queremos no mês de outubro também intensificar nossas orações pelas missões e pelos missionários. Não só pelas missões, também pelos missionários, porque lá nas missões, o peso, a carga do trabalho está sendo realizado pelos missionários. E é bom lembrar também que nós aqui em Bragança já fomos terra de missão. Nós também, a Amazônia toda ainda é uma terra de missão. Uma terra de missão. Tá? Recentemente um bispo me escreveu pedindo padres para a sua diocese, que tem poucos padres. Eu li com atenção a carta e eu acho que ele tem toda a razão do mundo. Não sei se nós vamos poder enviar algum padre. Eu gostaria de enviar algum padre para ajudar, né? Na missão, na diocese, na prelazia dele, né? Porque realmente
no Brasil não tanto, mas aqui no norte, nós estamos numa terra de missão e devemos ajudar-nos uns aos outros para poder efetivamente poder melhor evangelizar o nosso povo, levar a palavra de Deus com dignidade e fazer com que todos conheçam o Evangelho. Então, nós aqui, embora Bragança já tenhamos progredido um pouco nesta dimensão, mas ainda, no fundo, também todos somos missionários, né? E precisamos ajudar-nos uns aos outros nesta missão, que é a tarefa de levar o Evangelho a todas as pessoas, tal como Cristo Jesus nos pediu a todos, anunciar o Evangelho por toda parte. Essa é a nossa missão, e essa é a missão dos missionários. Assim, pois, neste mês das missões, queremos rezar e pedir ao Senhor da messe que mande muitos missionários para as missões, para a sua messe, que mande muita gente disposta com entusiasmo para evangelizar as pessoas que realmente estão precisando ouvir a palavra de Deus e que nem sempre têm essa oportunidade. Tá? Recordemos, o mês de outubro é o mês das missões. E nada mais por hoje. Eu quero encerrar esta nossa fala recordando a todos, pois, como nós estaremos nos próximos meses participando de uma grande assembleia, na qual devem se tratar os problemas nossos do dia a dia, porque a missão da assembleia é essa, é recolher os problemas que a sociedade tem e poder tratá-los, né? Essa vai ser a nossa missão nessa oportunidade. Que Deus vos conceda a todos a sua paz e vos acompanhe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.